Bom, a gente está fazendo nossa continuação do eletromagnetismo, né? A gente, na primeira parte do assunto, já estudou o conceito de magnetismo de maneira geral, né? Falamos dos ímãs, falamos do que são os polos magnéticos, falamos das linhas de campo magnético, né? As linhas que aqui a gente vai chamar de linhas de indução magnética, que são linhas de campo. Como a gente viu no campo elétrico, que é um campo gerado por cargas, o magnetismo também tem lá suas linhas. Aí, isso na primeira parte, né? Fizemos exercícios e tal. Na segunda parte do eletromag, a gente vai estudar os 3 fenômenos eletromagnéticos, né? A junção da eletricidade com o magnetismo, né? A gente vai observar que fenômenos elétricos originam fenômenos magnéticos, que é o que nós estamos estudando aqui, né, nesse momento. E depois a gente vai ver o contrário, que fenômeno magnético também gera fenômeno elétrico, que é a lei de Lenz, tá? É o terceiro fenômeno eletromagnético, tá? Bom, qual que é o cronograma aqui, ó? Esse aqui é o slide da aula passada, tá? Que a gente meio que já discutiu. Os exercícios da aula de hoje vão girar em torno disso aqui, ó. Condutor retilíneo, espira e solenoide, né? O que esses caras, qual que é a ideia, né, geral? É eu pegar um condutor, que pode ser um fio reto, pode ser um fio dobrado, né, assim, e pode ser um fio enrolado, e fazer corrente elétrica passar por ele, né? O que a gente vai observar? Que quando a corrente elétrica percorre o condutor, a própria corrente elétrica cria campo magnético. Na verdade, a gente vai analisar depois isso na segunda parte, né, dos fenômenos. Os elétrons em movimento geram campo magnético. É muito bizarro isso, né? O campo elétrico da bateria, ele está acelerando os elétrons dentro do condutor. E o simples fato desses elétrons andarem pelo condutor faz com que surja um campo magnético, né? Então, daí vem o termo eletromagnético, né? Porque é um campo gerado por uma manifestação elétrica. Tá bom? Beleza. Aí depois, a segunda parte a gente não entrou ainda, né, dos fenômenos, que é a força magnética de Lorentz, que a gente vai estudar essa força um pouquinho melhor, tá? Porque a gente vai descobrir que quando uma carga ela é imersa num campo, quando você joga uma carga dentro de um campo magnético, dependendo de como você jogar essa carga, ela pode sofrer a ação de uma força. Essa força pode virar a carga, pode causar deflexões na carga, pode causar aceleração na carga. Então, da mesma forma que uma força elétrica dá aceleração para a carga, vai surgir também uma força magnética. Mas essa força ela só surge quando você joga a carga no campo em algumas condições especiais, tá bom? Que é a segunda parte. E a terceira é do fluxo magnético. Bom, o que a gente viu semana passada? Aqui. Aqui é o que a gente tinha falado, ó. Todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria ao seu redor uma região de campo magnético. E quando a gente estuda o campo magnético, a gente basicamente está preocupado em calcular o módulo do campo e estabelecer a direção e o sentido, né? O módulo vem pelas fórmula do campo elétrico no retilíneo, campo magnético no retilíneo, na espira, na solenoide, parará, parará. Tá? E a direção e o sentido vem pela regra da mão direita. Vem pela regra da mão direita. Bom, vamos lá. Continuando, tá? Qualquer coisa vocês me mandam parar aqui. Ó. Aqui a gente começou a estudar o campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Como que ele é? Né? E o formato do campo magnético, ele é estabelecido pelas linhas de força, ou linhas de campo, né? Que são essas linhas aqui, ó. Que a gente mostrou na aula passada, eu contei para vocês como é que faz o experimento, tal, dessas linhas de campo, beleza? Tá, e essas linhas de campo, elas são radiais, tá vendo, ó? Elas são radiais, todas elas têm o mesmo centro, que é com o próprio condutor, tá? Só que, vocês lembram que o campo, ele tem uma direção, né? Tá? E essa direção,
é dada a partir da linha. Então, percebam que todos os vetores estão sendo desenhados de maneira tangente à linha. Então, você vai sempre desenhar o vetor tangenciando a linha. Isso a gente já fazia no campo elétrico, né? Lembra? O campo elétrico é sempre desenhado tangencialmente às linhas de força. Só que lá no campo, o que é que dava o sentido para o campo elétrico? O sinal da carga. A carga cria campo de afastamento, a positiva, a outra cria campo de aproximação, a negativa. O campo elétrico ele é orientado pelaquela história do norte e sul. Agora, uma coisa é você estabelecer um campo elétrico num ímã. Num ímã. Ele sai do norte e vai para o sul. Tudo bem. Só que isso daí não é um ímã. O condutor, ele não é um ímã, ele está se comportando como um ímã, né? Como ele está criando um campo magnético, tal e qual o ímã. Então, o que vai dar o sentido para o campo? É a regra da mão direita. Né? Vocês notem que na figura que vocês estão vendo aqui na tela, na figura central, a corrente está saindo da tela. Certo? Então, se você aplicar a mão direita, pegar a regra da mão direita, né, a corrente é o polegar. Aponta o polegar para o seu rosto. Apontou o polegar para o seu rosto? Percebe que quando você aponta o polegar para o seu rosto, os seus dedos estão na direção, no sentido anti-horário, que é exatamente o que está acontecendo com o vetor. Tá vendo? Então, é como se aqui fosse o polo norte, ó. Aqui é o polo norte. Se você olhar para esse vetor B aqui, né? E aqui é o polo sul, né? Se você pensar nesse ponto aqui, ó. Peraí. Deixa eu colocar de outra cor. Aqui, ó. Aqui seria o polo norte e aqui o polo sul, ó. Então, por exemplo, se você colocar uma bússola aqui perto, a bússola vai se orientar pelo ímã nessa região, né? Então, coloca uma bússola aqui. A bússola vai apontar assim, ó. Aqui vai estar a bússola, que foi a experiência do Oersted, né? Ele percebia que a bússola, quando ele ligava o aparelho e botava uma bússola perto do fio, ele percebia que a bússola saía do campo da Terra. Então aqui seria o sul da bússola, ó. Sul magnético da bússola. Tá vendo? Percebe que, nesse caso, ó, o sul magnético da bússola, ele estaria apontando para o norte magnético do campo. Tá vendo? Ó? Norte magnético do campo. Gerado pelo condutor, né? Então é muito louco, né? Você imaginar, por exemplo, tenta imaginar uma situação muito curiosa, né? Tipo, você colocar várias bússolas aqui. Várias bússolas. Se você colocasse várias bússolas, elas iam acompanhar o vetor. Por conta do campo. Aí, se você desliga, imagina você desligando, todas elas apontam para o campo da Terra. Blue. Aí liga de novo, aponta para o do campo do fio. Né? Por que que o campo do fio é mais forte, né? Como elas estão muito próximas do fio, então, quando você liga o fio, o campo gerado pelo condutor acaba sendo maior do que o campo magnético da Terra. O campo da Terra, naquele momento, passa a ser meio que desprezível. Imagina isso, tá? Tudo bem, gente? Estão lembrando? Tudo bem? Aí tem a história da regra da mão direita, né? Que a gente usa aqui o polegar para a corrente e os dedos, eles vão dar o sentido da tua corrente, né? Horário, anti-horário, corrente entrando, saindo, subindo, descendo. A gente até fez alguns exemplos, mas a gente vai fazer agora nos exercícios, então não vou ficar, tipo, chovendo no molhado. Ok, vamos lá, continuando. Aqui a regra da mão direita, que a gente discutiu também, né? Beleza? Aqui. Aqui são os exemplos que a gente trabalhou, né? Tipo, na aula teórica, um exemplinho. Aí a gente entra na questão da espirra. Expira. Expira. Vamos lá. A espira é um fio enrolado. Ok? Quando o fio é enrolado e ele é percorrido por uma corrente, ele cria um campo magnético, como vocês estão vendo na figura. As linhas de campo ali, as linhas de indução, né? Vocês vejam que, nesse caso, as linhas de indução, elas são... Parece a do fio condutor reto, né? Ó, você vê, ó, o campo, ele envolve o condutor, tá vendo? Ó? Você percebe que o campo, ele envolve realmente o condutor.
O problema é que quando você dobra o condutor, ó, você cria uma coisa na espira muito legal, que é o seguinte, ó. Tem uma região aqui no centro, onde as linhas de indução, elas estão bem arrumadinhas, tá vendo? Ó? Que é quase que um campo magnético uniforme, tá? É um campo magnético quase que uniforme aqui. Beleza. Só que qual é o problema, então? O problema aqui é, eu tenho que calcular um módulo, uma direção e um sentido para a nossa corrente, né? A direção e o sentido também são dadas pela regra da mão direita. Então, a tua corrente, ela continua sendo polegar, tá? E agora, os teus dedos, eles vão passar por baixo da espira. Só que eles podem passar por baixo da espira, saindo da tela ou entrando na tela. Vai depender da corrente. É isso que a gente precisa perceber, tá? Beleza? Qual a consequência disso? Como a espira ela tem uma parte frontal e uma parte posterior, né, uma anterior e uma posterior, acaba que a espira ela se torna meio que as regiões dela se tornam como se fossem polos de um ímã. É como se a espira virasse um ímã mesmo. Então pensa no ímã quando você olha para um polo. Quando você olha para um polo, esse polo é o polo anterior do ímã. E o polo lá de trás é o polo posterior, o polo que está na tela, está apontando para a tela. Então, a sacada na espira, quando cai espira, é determinar esses polos gerados pela corrente. A corrente passa, né, ou ela passa no sentido horário ou anti-horário, e você gera na face da espira o tal do polo. Então, você fala assim, a face frontal é o polo sul ou o polo norte. Pode falar. Não entendi muito bem a questão, porque assim, calma, é como se você estivesse olhando para a espira. Isso. A face que está para sua cara é a anterior. seria Seria essa daqui, ó. Anterior. Imagina você olhando aqui na frente, ó, isso aqui seria a face anterior e aqui a face posterior. Porque o que acontece aqui é o seguinte, ó. Você convencionou isso? A gente convenciona. Tá. Porque assim, na verdade você convenciona, não é que você convenciona, você é o observador. Então você está olhando para a espira. Então sempre a gente olha para a face anterior. Anterior. Para a face frontal, né? Você tem que olhar. É que assim, nesse caso, a gente está olhando para a espira de frente. Eu posso olhar para ela de lado também, né? Por exemplo, você imagina você pegar essa figura aqui, ó, isso aqui, e colocá-la de perfil. Assim, ó. Essa aqui é ela de perfil, ó. Ela tá aqui. Então, essa tomada de cuidado é que a gente tem que ter. Né? Eu posso desenhar a espira meio que assim, ó. Ó. De lado. Tudo bem que tá horrível, né? Tá horrível. Ou desenhar ela de frente. Ó. Então, por exemplo, quando eu desenho ela de frente, ela tá no plano da tela, assim, eu sou a parte frontal da espira. Então eu falo, ó, a parte frontal da espira vai ter polo norte ou polo sul. Agora, quando você desenha ela de perfil assim, ó, olha para minha mão aqui, ó, de perfil na tela, aí você tem que olhar para o observador. Por exemplo, ele pode botar o zoinho aqui, ó. Falar, ó, o que esse observador está olhando? Então é a parte frontal para ele. Essa parte aqui é a parte frontal para ele. Então é sempre em relação a um observador, tá? Beleza? Então, porque aí qual que é a treta? Quer ver, ó? Vamos fazer um brainstorm rapidão de regra da mão direita. O que acontece? Vamos supor que a corrente faça isso, ó. Tudo bem? Eu vou te dar 30 segundos, você não precisa responder. Eu vou te dar 30 segundos para você tentar imaginar como é que o campo passa ali por baixo da espira. Ou ele passa saindo ou entrando. Pela regra da mão direita, se você abraçar o fio com o polegar, ó, e botar o polegar no sentido anti-horário, eles vão passar por baixo saindo da tela. Então você tem um campo assim, ó, para frente. Tá? O que acontece nesse caso? Nessa situação, quando você olha aqui pela frente, você vê a face norte da espira. Por quê? Porque o campo está saindo, ó. E aqui atrás é a face sul. Então, o campo, observa esse desenho aqui, que ele dá uma dimensão um pouquinho melhor do que o campo faz na espira. Ó, ele enrola na espira, tá vendo? Ó? Ele enrola. Então, por ele enrolar, ele passa numa direção por baixo
e por cima ele volta na direção oposta. Então, por exemplo, aqui no meu desenho, ele está passando por baixo, ó, saindo. Então, ele vai subir e vai entrar por cima. Ele vai entrar por cima aqui da espira. Entenderam? É muito bizarro. Agora, troca o sentido da corrente. Troca o sentido da corrente. Se a corrente for no sentido horário, aplica a regra da mão direita. Bota o polegar na espira no sentido horário. Você vai ver que para você conseguir passar com a mão por baixo, ela vai ter que entrar a tua mão na tela. Aqui, ó. Vai ter que entrar aqui por baixo. Tá vendo? Então o campo enrola na espira, ele fica enrolado na espira, né? Você vê que ele está enrolado aqui. E é muito louco porque o que a gente está discutindo, gente, é o seguinte, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas linhas elas vão girar, ora num sentido, ó. Então, quando você pensa no campo amarelo, o que as linhas de força estão fazendo? Elas estão fazendo isso, ó. Elas estão só acompanhando por baixo aqui, ó. Agora, quando o campo é o azul, como é que estão as linhas de força? Elas estão fazendo isso, ó. No sentido horário. A linha de força. Então é uma coisa muito louca. Muito louca. Tá? Então, nesse caso, ó, quando você olha para a espira aqui da frente, você vê o campo entrando pela frente, né? Então, se o campo está entrando pela frente, ele é o sul, a face sul da espira. Face sul. E está saindo por trás ali. Então, aqui é a face norte, ó. Eu vou botar lá uns macetinhos de novo para a gente poder fazer o desenho, tá? Ficou um pouquinho mais clara essa questão da regra? É como eu disse, a gente tem que praticar algumas vezes. Quando a gente pratica algumas vezes, isso vai deixando de ser uma coisa muito estranha. Vai ficando só estranho, né? Vamos lá, vamos para o macetinho, vai. Aqui. Ó. Então, vamos fazer o desenho olhando para a figura, imaginando a espira em pé na sua frente. Então, ó, a corrente, a corrente está no sentido horário. Tá vendo? Ó? Corrente no sentido horário. Lembrando que quem gera essa corrente, pessoal, é um gerador. Né? É um gerador. Né? É aqui que a gente entende o termo eletroímã. Porque o que acontece, gente? Se você liga um gerador na espira, ela cria um polo de um lado e um polo do outro. Ela vira um ímã. Ela pode atrair coisa. Então, o eletroímã nada mais é do que isso. Você cria um ímã a partir de uma corrente elétrica que passa no condutor, tá? Bom, então vamos lá. Corrente no sentido horário, vamos organizar bonitinho agora. Corrente para a direita. Aqui, né? Aplica lá a tua regra da mão direita. Então, o campo ele vai entrar aqui por baixo, ó. O campo está entrando por baixo. B. Tá? Então, se ele está entrando por baixo, aqui na parte de baixo você tem a face sul da espira. Então, aqui, opa, perdão. Aqui é a face sul da espira. E lá atrás, né, se alguém estiver lá atrás olhando, ele está olhando o vetor saindo, porque para ele a corrente está do outro sentido, né? Para a gente que está aqui na face sul, a corrente está horária. Se você botar um observador aqui, ó, na face norte, para ele a corrente está anti-horária. Por isso que ele vê a face norte aqui, ó. Aqui é a face norte. Percebe? Depende de como você está olhando. Então, qual é o macete? Qual é o macete? O macete é o seguinte. Toda vez que você observar uma corrente numa espira, isso vale para solenoide também, tá, gente? Porque a solenoide é uma espira enrolada na outra, né? Mesma coisa. Então, toda vez que você vir
num condutor circular, né? Espira, solenoide. A corrente flui no sentido horário, a face frontal, né, onde você está vendo, é a face sul. Aí vem o macetinho, ó. Você escreve um sul assim, ó. Você faz assim, ó. O macetinho. Porque ao escrever o sul, você já dá a própria corrente, ó, corrente horária. Você está olhando para o polo sul aqui na frente. Ali, ó. Tá? E aí depois a gente vai falando das formulinhas, tá? Tipo, tem as formulinhas para calcular o campo. Mi sobre 2πd, Mi sobre 2r aqui, tá? Aqui a gente vai calcular o campo no centro da espira. Beleza? Né? É diferente do condutor retilíneo, né? Que no condutor retilíneo você tem o condutor aqui, ó. Você pode calcular o campo a qualquer distância dele, né? Mais longe, mais próximo, tal, taranã. Na espira, não. Na espira, o único ponto que a gente calcula o campo é no centro dela. E aí, quando você enrola e forma a solenoide, esse campo fica amplificado. São várias espirinhas, né? Cada espira conta como um campinho. Então, você vai aumentando o campinho. Então, se você tem 1000, por exemplo, quanto mais voltas você dá na bobina, mais forte fica o campo. Tá bom? Beleza? Vamos para outra face agora, né? Vamos olhar lá de trás. Vamos olhar lá de trás. Para quem está olhando lá de trás? Para quem está olhando lá de trás, em relação ao slide anterior, nós temos uma corrente anti-horária. Então, olha lá. Corrente anti-horária. Tá aqui. Bom, aplicando a regra da mão direita, você joga o polegar na sua, olhando para você, né? Você joga ele para a direção anti-horária, para o sentido, perdão, anti-horário, e você vai ver que as suas mãos vão passar por baixo da espira e vão sair por baixo, né? Então vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Olha o campo como ele está. Pronto. Então, para um observador aqui embaixo, vou colocar um zoinho aqui, ó. Ele está vendo as linhas de campo saindo do papel, saindo da tela. Né? Ele tá olhando para as linhas de campo na direção dele aqui. Então, ele está olhando a face norte. Face norte. Né? A gente pode desenhar, por exemplo, na espira, vista de frente, o campo assim, ó. O campo está saindo por aqui. Né? Na outra ele estava entrando. Aqui. Tá bom? E o observador que está lá atrás, né? Aquele que nós vimos no slide anterior, ele está na face sul. Aqui é a face sul. Face sul. Sul. Tá bom, gente? Aí o macetinho, né? O macetinho, então, é o seguinte. Toda vez que você estiver presenciando uma espira, onde a corrente está no sentido anti-horário, então você está olhando a face norte dela. Tá? Então, vamos desenhar o norte. O macetinho é desenhar o norte. Opa, vixe, olha como a pessoa desenha o norte. Vocês viram, né? Parecendo criança desenhando, né? A pessoa está parecendo criança desenhando o norte. Comum quando a criança vai alfabetizar, né? Ela escreve ao contrário as letras. Ó, tá ali. Face norte da espira. Tá bom? Doideira, né? Total, muito doideira. Vamos então aí, tipo, fazer, para a gente encerrar essa passada, né, de assunto, as solenoides. A solenoide, como eu disse para vocês, né, é um conjunto de espiras. Né, eles chamam de bobina longa ou solenoide. Na prática, você pega um fio, de preferência um fio com comprimento bem grande, tá? O comprimento do fio é levado em consideração na hora de calcular o campo, tá?
enrola e coloca aí os fios de tal maneira que um fica bem grudadinho no outro, assim, ó, encostadinho, formando uma capa mesmo, tá? E aí você cria a tal da solenoide, ó, aqui. Ó que legal. Essa daqui, ela não tá tão bem feita, porque tipo, você vê que entre as espiras, né, você tem uma distânciazinha. O ideal é que não tenha essa distância. Tá? Geralmente, qual que é a propriedade da solenoide? Né? Ela cria, como ela é uma espira longa, né? Enorme assim, ela vai criar aqui dentro ó, um baita de um campo uniforme. Tá? E qual que é o lance? A direção desse campo, a direção do campo né, é paralela ao eixo, tá vendo? Ó? Então ele pode estar na horizontal ou para a direita ou para a esquerda. Tudo vai depender da corrente elétrica. Então, o que acontece nesses casos? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui. Aqui você tem você tem duas maneiras de enxergar a coisa. Você pode usar a regra da mão direita para a solenoide. Só que daí o que acontece? Quando você vai usar a regra da mão direita para a solenoide, você troca os dedos. Então esses dedos aqui, ó, são a corrente, tá? E o polegar vai te dar o sentido do campo dentro dela, tá? O campo dentro dela. Beleza? Tem um outro jeito que eu acho que é legal também de você fazer, que é o seguinte: é tentar se colocar na visão de um observador que está olhando na saída ou na entrada da solenoide. Por exemplo, ó, tenta se imaginar aqui, ó, um observador aqui. Tá? Olha para a corrente elétrica desse observador. Tá? A corrente elétrica nesse observador ela tá anti-horária, não tá? Anti-horária. Se você analisar esse observador olhando para a corrente, ó, ela está subindo aqui, ó. Percebe, ó? Quando ela dá a última volta, ela sobe e sai por trás aqui, ó. Vum. Então ela está no anti-horário. Então, o observador, ele está olhando a face norte da espira. Tá vendo, ó? Então, para o cara que está aqui, ele está vendo a face norte. Só que agora eu vou falar que é a face norte da solenoide. Opa. Face norte. Tá bom? Agora, se você olhar para o outro observador, aqui, ó, pensa no observador aqui. Para ele, a corrente está entrando, está subindo ali por trás, ó. A corrente, ela está subindo ali por trás, né? E depois ela vai dar volta. Então, nesse caso, peraí. Tem gente entrando aqui, gente. Pronto. Tá. Então, se a corrente está subindo ali por trás, ele está olhando para a face sul. Corrente horária. É bem delicado, não é uma coisa agradável ficar fazendo isso, né? Tá? Face sul. A gente vai ter oportunidade de fazer isso nos exercícios, tá? Então não vou ficar me estendendo muito, é mais para lembrar mesmo. E também gerar alguma oportunidade de vocês perguntarem alguma coisa, tal. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Ah, não, aqui tá. Tá. Então é isso. Acho que agora a gente pode começar a fazer os exercícios, tá bom? Então vamos. Esses exercícios que nós vamos começar a fazer agora, eles são do material 1, que vocês receberam. Tá? Vocês têm dois PDFs, o Eletromag 1 e o Eletromag 2. No Eletromag 1, a gente dividiu duas partes. Essa é a segunda parte do material 1. Tá? O material 2 a gente nem começou ainda. Tá? E até aviso para quem está entrando agora aqui na aula,
A gente provavelmente não vai entrar na parte 2 hoje, tá? Como a gente está com conteúdo bem tranquilo, não estamos muito enforcado com prazo, né? Até porque a gente já se enforcou marcando aula de domingo. E como a gente já está enforcado, então tá tudo ok, tá? Então vamos lá. Oi. Só um comentário aqui, conflito de interesse entre você, Eloy e Roger. Tadinho, ele queria Mas, meu, marcar a aula. isso Aí a daí, gente falou, cara... não pode marcar tal dia por causa do Dan, tal dia não, tem Roger, pô, aí ele marcou domingo passado. Mas aí a gente já está informando os horários para eles poderem se organizar. Porque, né? Eu confesso para você o seguinte, é que você falou isso, eu não vou deixar quieto. Por que vocês acham que eu já marquei antes? Porque eu conheço as figuras. Eu tô ligado que chega essa hora, essa época do ano, todo mundo fica enforcado. E, por exemplo, o Roger é um cara que usa muito disso também, por conta do conteúdo dele, tem muita coisa para falar. E o Eloy tava dando aula domingo agora também. Então eu falei assim, meu, já vou marcar, porque daí os caras depois eles encaixam. Mas também assim, gente, qual que é a parte boa? Eu faço isso agora e depois não faço. Acabou. Não faço mais. Não vai precisar mais. Vai ser só esses finais de semana que eu marquei para vocês ali e acabou, cara. Porque aí depois a gente vai no normal. Mas enfim, né? Vamos lá, então. Vamos começar com as questões. Bom, para a gente ter bastante oportunidade de praticar a regra da mão direita, os primeiros 2 exercícios vão lidar basicamente com isso. Acho que é só o primeiro e o segundo, mas os outros também. Então, ó, aplicando a regra da mão direita, represente no ponto P o vetor campo magnético. Vamos lembrar da fórmula? Embora o exercício não seja para calcular a fórmula, para fazer a conta, né, o módulo do vetor é o seguinte. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha um fio condutor, tá, sendo percorrido por uma corrente que sobe. Só para a gente lembrar o negócio aqui. Corrente que sobe. Tá? Corrente que sobe. Bom, se eu aplicar a regra da mão direita, bom, as linhas de campo, elas estão fazendo isso, né, ó, em volta do condutor. Então, você tem uma linha de campo aqui, aí tem uma outra linha de campo aqui, passando, né, circundando ele. Agora, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário, né? Regra da mão direita, ó. Ela faz isso, ó. Tá? Aquilo que a gente estava discutindo. Tá, agora, considera que você tem um ponto qualquer aqui, ó. Ponto P. Eu quero calcular o campo nesse ponto. Nesse pontinho aí. Tá? Então, o campo nesse ponto, campo no ponto P, é igual a μ0 vezes I dividido por 2π vezes a distância. Tá? Só para a gente lembrar as formulinhas. Ou seja, depende da corrente. Quanto maior a corrente que passar no condutor, maior é o campo magnético. Faz sentido, né? Se o que está gerando o campo é a corrente, então é natural que a corrente sendo maior, o campo fique mais intenso. E uma coisa que já era de se esperar também é que quanto mais próximo do fio, né, a distância, ela é inversamente proporcional ao campo. Então, quer dizer, quanto mais próximo do fio, maior a intensidade do campo. Tá bom? Beleza? E o μ é a constante, a permissividade magnética do meio, que depende lá do meio. Bom, beleza. Agora vamos lá, regra da mão direita. Regra da mão direita para o item A. Corrente está saindo. Então vamos lá, pega o teu polegar e aponta para tua cara. Ok? Aponta para tua cara. Se você pegar o polegar e apontar para tua cara, você vai ter a seguinte situação, ó. Eu vou desenhando um por um aqui, tá, gente? Então, ó, aqui está o condutor, tá? O que que acontece? Em volta do condutor, o campo, ele está fazendo isso, ó. Essa aqui é a linha de campo, certo? O ponto P, ele está do lado direito. Se você aplicar a regra da mão direita, você vai ver que no ponto P, o vetor está fazendo isso, ó. O vetor está subindo. Tá vendo? Ele sobe, e aqui, ó, do lado esquerdo,
ele desce. Tá? Ele está girando nesse sentido aí, ó. Beleza. Item B. Agora a corrente entrando. Agora fica tranquilo, né? Vamos lá, ó. Então você tem o condutor, a corrente, ela está entrando no condutor, no plano do papel. Linha de campo. Envolve o condutor. Certo? Envolve o condutor. Pela regra da mão direita, o que você vai fazer? Você vai apontar o teu polegar para a tela do computador. Para você conseguir fazer tua mão girar, ela vai ter que girar no sentido horário. Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, ela vai girar assim. Tá? O ponto P, ele está ao lado direito, então o vetor está descendo, ó. Ali. Tá? Agora, item C. Agora você tem um condutor na horizontal. Na horizontal. E a corrente, ela está indo para o lado direito. Certo? Não, para o lado direito. Opa, peraí. Ah, não, não é não. Eu estou viajando aqui. Ah, não, as duas são para o lado direito. Eu achei que uma era para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Tá certo. Então, vamos lá. Bom, vamos desenhar as linhas. Vamos ver se eu consigo desenhar. Não, peraí. As linhas estão fazendo isso, ó. Tá. Beleza? É isso aqui. E aí, ele coloca o ponto P aqui em cima, ó. Tá? Então, eu não sei se vocês conseguem imaginar. Ó. Você pega o condutor, põe na horizontal, pega teu polegar e põe o polegar para a direita, para a sua direita. O que você vai perceber? Que os dedos da sua mão, eles vão sair por cima. Eles vão sair por cima. Então, esse ponto P aqui, ó. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui agora. Eu não quero que pareça 3D, eu quero que pareça plano mesmo. Então, agora eu vou ter o vetor aqui em cima saindo. Ele passa, sai por cima e entra por baixo. Ó. E entra por baixo. Olha lá. Então, as respostas da C e da D, na verdade, né? Da C e da D. Ele sai por cima e entra por baixo. Tá aí. Beleza? Item E. Item E é legal porque ele coloca um condutor perto do outro. Então, nós vamos ter uma situação aqui em que cada condutor vai gerar um campo no ponto P e, portanto, nós teremos uma resultante. Tá? A primeira coisa que a gente observa é que, pelo fato das correntes serem as mesmas e as distâncias do ponto P são as mesmas, os módulos são os mesmos. Então, ou essa soma ela dá um vetor 0, ou ela dá um vetor 2B. Ou ela dá um vetor 2B, né, que seria somando os dois. Então, vamos ver. Para a corrente, para o condutor esquerdo, a corrente está entrando. Então, no ponto P, se eu aplicar a regra da mão direita, ela vai no sentido horário. Então, ele faz isso, ó. B. Agora eu vou pegar o condutor do lado direito. O carinha está saindo a corrente, ó. A corrente está saindo. Se você botar a mão direita com o polegar apontando para o seu rosto, o vetor B vai dar para baixo também, ó. O vetor B vai dar para baixo. Né? Então, nesse caso, a resultante seria 2B, né?
A 2B. Tá? Podem printar aí que eu vou apagar, gente, para fazer o F e o G rapidão. Vou apagar aqui. Espera aí. F. F. Então, você tem corrente entrando, ponto P aqui, corrente entrando, pum. Ai, gente, essa coisa da mão direita, eu não tenho como, eu não consigo fazer sem usar a mão direita, não tem jeito. B. Só que agora a outra também está entrando. Ah, moleque, leque. I. O que acontece nesse caso? Quando você joga a mão direita pro amarelinho, o vetor B está para cima, ó, pro amarelinho. Aqui tá o campo elétrico do condutor amarelinho, ó, fazendo isso, né? Enquanto ao mesmo tempo você tem um outro campo girando no outro sentido, ó. Por isso que eles se anulam, ó. É um campo girando aqui e o outro girando para o outro sentido. É muito louco, né? O campo gira, cara. Então, nesse caso, eu vou escrever aqui, B resultante é 0. Igual a 0. Beleza. Agora, o item G, os caras põem um aqui, tá? A uma distância, aí aqui põe o ponto P, né? Tá? O nosso pontinho ali. Ele está a uma distância R do ponto P, então é igual de cima, até aí beleza. Então ele vai gerar um campo para baixo. Ó. Campo para baixo. Tá? Só que lá embaixinho temos um outro condutor aqui, ó. A distância é a mesma, né? Vou tentar colocar uma distância mais ou menos parecida. Não ficou tão parecida. Ó, aqui você tem um outro condutor. Quando eu jogar a regra da mão direita para ele, o vetor vai estar para cá, ó, no sentido horário. P, ó lá. Tá vendo? Então, nesse caso, os vetores não se anulam. Aqui eu faço uma resultante por Pitágoras, né? E vou chegar em B raiz de 2. Né? Porque a resultante em si, se a gente fosse desenhar, né? A gente faria a regrinha do paralelogramo, ó, que nesse caso vai dar a hipotenusa, ó, do triângulo. Ou diagonal do quadrado, nesse caso, né? Se você quiser, ó. Porque os dois vetores são iguais. Então aqui vai dar B raiz de 2. Vocês percebem que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia com o campo elétrico? Só que aqui, por que é mais difícil? Porque tem uma regra para você determinar o campo. Lá era assim, né? Positiva, afastamento, também é uma regra. Positiva, afastamento, negativa, aproximação. Só que essa é uma regra mais fácil de você assimilar, né? Aqui você tem que ficar com a mão lá, que nem doido varrido. Só imagina o fiscal olhando um pouco fazendo a prova. Sempre tem, né? Se a pessoa fica lá, se você ficar acho que o fiscal deve olhar, ele deve ver cada coisa, né? É regra da mão direita, é nego tentando falar frasezinha, aquelas loucuras. Beleza? Bom, é isso. Vamos lá. Vamos seguindo aqui o cronograma. Quando tem música, musiquinha para lá, musiquinha para cá. A pessoa quer cantar e aí você fica com vergonha de cantar, fica assim, às vezes, baixinho, né? Ô, Dan. Oi. Na aula anterior, eu esqueci de avisar, na aula de equilíbrio, você tem que cantar música, cara. E que música que tem de equilíbrio que eu nem sei, velho? Eu vou te mandar no WhatsApp pra você dar uma ensaiada. Manda a música, manda aí que eu quero ver. Porque as que eu conheço, cara, são de musiquinha, assim, eu conheço muita musiquinha de biologia, por causa do cursinho. Quando eu fazia cursinho, nossa, puta, eu cantava pra caramba as musiquinhas. Tem de planta, tem de mitose. E as musiquinhas que meu professor ensinava no cursinho, elas eram músicas assim, tipo, ele gostava muito de MPB, né? Então ele fazia música que, tipo, era meio hit, assim.
Todo mundo conhecia na época, muita música de MPB, que o pessoal faz, né? Funk e tal. Então é muito louco. Eu vou pegar umas aqui também e mandar para vocês, que é bem divertido essas coisas. E tem umas coisas que vale a pena, né, cara? Eu acho que assim, tem algumas informações que são chatas de você memorizar, cara. Se você conseguir, de alguma maneira, uma musiquinha, um macetinho, meu, aquilo vai economizar um pouco de memória no teu HD, né? Bom, vamos lá. Aqui, olha o que o sujeito fez. O ser. Ele pegou uma espira e colocou próxima a um fio condutor. Então você tem, na verdade, duas fontes de campo. Dois condutores, um gerando um campo, outro também. Então ele fala lá, uma espira circular tem raio R e centro O, e um fio retilíneo são percorridos por correntes elétricas de intensidade I, Izão, né? Izinho, Izão. Acho que é isso que ele quer dizer, né? Izinho para espira, Izão para o fio. A espira e o fio encontram-se no mesmo plano. Então, tipo assim, os dois estão chapados na tela. É isso que ele está dizendo, tá? Beleza. Sabendo que o campo magnético resultante é nulo, determine o sentido de um e a relação de Izão, aliás, e o sentido de Izão e a relação Izinho-Izão. Então, ele já deu uma deixa. Ele fala que o campo é nulo. Tá, então vamos lá. O campo resultante, vamos pensar o seguinte. O campo resultante, ele tem que ser uma soma vetorial do campo gerado pela espira mais o campo gerado pelo condutor, que é o retilíneo, né? Quando eu falo condutor, a espira também é uma condutor, né? Mas é o condutor retilíneo. Tá bom. O que acontece, gente? Se você olhar para a espira, a corrente está no sentido anti-horário. Certo? Então, vamos desenhar a espira aqui. Pronto. A corrente, ela está no anti-horário. Então, a gente aprendeu, agora é por isso que eu falo, né? Quando a gente aprende, a gente pode se dar o luxo de confiar num macete bem legal. Então, a gente já sabe, ó, quando a corrente está no sentido anti-horário, a face norte está voltada para a gente aqui. Você está olhando para a face norte da espira. Ou seja, o vetor, ele está saindo do plano. Esse é o B gerado pela espira. Esse é o B gerado pela espira. Lá no centro. Bom, gente, se o B gerado pela espira está saindo, significa que o condutor ele tem que gerar um B entrando. Para anular o da espira. Então, qual é o lance? A corrente do condutor tem que ser tal que quando você aplique a regra da mão direita, os teus dedos, sabe as pontas dos dedos, elas têm que bater no ponto O. Então, ó, olha só para minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Para eu conseguir fazer o dedo bater na tela, ele vai ter que entrar na tela, o dedo. A corrente tem que estar para baixo, né? Então, o condutor, ele tá assim, ó, na verdade, ó. Ele tá aqui, né? Para o campo entrar do lado direito, a corrente tem que estar descendo. Tem que estar descendo. Então, o item A está respondido aqui, ó. A corrente tem que ser de cima para baixo, né? O sentido, ela é vertical, de cima para baixo, para conseguir gerar um campo naquele ponto que anula o campo magnético gerado pela espira. Tá bom? Bom, a segunda parte é a matemática da história. Por quê? Para que a soma de dois vetores dê zero, eles têm que ser iguais em módulo. Né? Não basta que um seja saindo e o outro entrando. Tudo bem, mas eles têm que estar em módulo. Então, eu vou dizer o seguinte.
Eu vou dizer que o módulo do campo magnético gerado pela espira, parece um berílio, né? É igual ao módulo do campo magnético gerado pelo fio condutor. Tá? Beleza. Então vamos lá. Como é que eu calculo o campo gerado pela espira? É μ0 vezes I da espira sobre 2 vezes R. 2 R's, tá, gente? Essa é a fórmula para espira. Campo no centro da espira. μI sobre 2R, onde R é o raio da espira. Tá? Beleza? Isso tem que ser igual a campo magnético gerado pelo condutor retilíneo. μ0I dividido por 2π vezes a distância. A distância do centro da espira até o condutor é 2R. 2Rs. Tá? Então, eu posso cancelar os miseros. Né? Aqui eu vou chamar de I maiúscula, né? Ó, senão fica esses Is, eles ficam diferentes. Ó. Pronto. I maiúsculo. Aí eu corto aqui os 2Rs com os 2Rs. E aí fica uma relação meio que esquisitinha mesmo. Ó. Ele quer Izinho dividido por Isão. Né? Então, ó, se você passar ali, ó, Izinho dividido por Isão, tem que ser igual a 1 sobre 2π. 1 sobre 2π. Tá? Esse π não tem como cortar, né? Porque só tem no campo na fórmula do campo do condutor retilíneo, né? Tá? Pensando na prova do Enem, né? Se a gente fizer um recorte aqui, eu não apostaria muito que esse tipo de questão caia, né? Tudo sempre dentro daquele parênteses, né? Olha, na prova muda sempre, mas não é tradição do Enem cobrar esse tipo de coisa, tá? Mais conceitual mesmo. Por exemplo, desenhar os vetores, onde que dá zero, onde que não dá zero, até aí a gente pode palpitar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a questão número 3. Vai. Duas espiras concêntricas de raios R1 e R2 são percorridas por correntes elétricas de intensidades I1 e I2, como mostra a figura. Tá? Sabe-se que I1 igual a I2 igual a 5 amperes, então as correntes são iguais. O raio da espira 2 é o dobro do raio da espira 1, que é igual a 10 centímetros. Né? Então, R2 é 10 e 2R1 também. E o μ0 é o 4π vezes 10 a menos 7, tá? É aquela constante que eu falei para vocês, tá bom? Determine a intensidade do vetor campo magnético resultante no centro. Tá aí. É, né? Dá um negócio legal, né? De falar Tesla, eu também gosto. Parece que a gente é moderno, né? Nossa, eu sou super antenado, eu sou Tesla, velho. Sou hype, mano. Eu não sei se vocês curtem, nada a ver com a aula, mas também foda-se. Não sei se vocês curtem The Big Bang Theory. Cara, eu sou apaixonado por essa série, cara. Eles são muito nerds, né? E eles fazem esse tipo de brincadeira, essas brincadeiras meio piada interna, né? Que você tem que ter estudado um pouco de física para entender, é muito engraçado. E essa da Tesla é chique, né? Eu vou tatuar a Tesla aqui no braço, assim, sabe? Tipo, eu já sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou tatuar de um lado aqui infinito e no outro Tesla. O que vocês acham? Assim, ó. Hã? Tô pensando até em mudar o nome. Pensando até em mudar o nome do curso, Tesla. Curso Tesla. Tá aí, ó. Cara, chiquérrimo. Tá muito Elon Musk, vai né? Bombar. Não é um curso, é quase uma startup, né? É uma startup de gênios. Verdade. Aí, Verdade. já tem até uma marketing, já tem até um marketing. Genial. Ó. Startup de Genial. gênios. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, é.
clica aqui e arrasta para cima. Gente, tá foda, né, meu? A galera tá influencer total. Bom, vamos lá. Duas espiras. Vamos. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que decidir juntos aqui é o seguinte: esses campos, eles vão se somar ou subtrair? Porque, basicamente, essa é a definição, essa é a parte mais complicada. Por quê? Porque depois você calcula os dois e faz a conta. Ou é mais, ou é menos. Sacaram? Né? Bom, vamos lá. Aplicando regras de mão direita. A espira menorzinha, ela vai gerar um campo saindo, concorda? Se você pegar o teu polegar e direcionar o teu polegar com a corrente, você vai ver que por dentro da espira, o teu dedo vai sair da tela. Né? Tanto pela espira 1, pequenininha, como pela espira 2. Fica claro isso para todo mundo? Ó? O campo lá no centro, gerado por B1, aqui é o B1, saindo, porque a corrente está no sentido anti-horário, né? E a outra corrente também vai gerar um B2, saindo. Os dois assim, ó. Lá no centro. Tá bom? Aqui não dá para desenhar os dois, um em cima do outro, né? Mas seriam dois, imagina, duas canetas saindo da tela e indo para o seu olho, assim, ó. Duas, tá? São os dois campos. Então, a gente já sabe que não é uma subtração. Então, o B resultante é igual a B1 mais B2. Então, fica Mi 0 e 1 sobre... Quanto que vale o raio da espira 1? Ele vale 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2, menos Mi 0i sobre... O outro raio é 10 centímetros. 10 a menos 1. Agora é só fazer a continha. 4π vezes 10 a menos 7. Aqui eu posso tirar uma parte em evidência. Vai ficar assim, ó. A corrente é 5, né? 5 sobre 0,05. Opa, não. Não fecha o parênteses ainda, Danilo. Eu tirei o Mi0 em evidência. Tá? Podia ter tirado o Mi0i também, né? Também daria, acho. 5 dividido por 0,1 aqui. Acho que também vai dar. Aqui. Então vai ficar 4π 10 a menos 7 vezes 5 dividido por 0,05 dá 100 menos 50 dá 50. Confere aí. Portanto, o campo magnético... Não, por que você está subtraindo? Eu ia Por perguntar que que eu estou sobre subtraindo? Não é verdade, é somando, é. Não, eu comi bola aqui. Outra coisa, Dan, não tem que dividir por 2? Multiplicar por 2 Não o pus por denominador? 2R? Ah, verdade. Verdade. Eu esqueci de substituir por 2R, né? Puta, eu fiz a conta errada. Peraí. Vou fazer de novo. Vou fazer tudo de novo. É Mi0i sobre 2R. É verdade, ó. Aqui, ó. Agora vai. Então vamos voltar de novo. Podia ter pagado... Tem que pagar tudo. Ficou pior a emenda do que o soneto, né? Como diz o ditado. Aqui, vamos lá. Então fica Mi0i1 sobre 2R1 mais Mi0i2 sobre 2R2. Agora sim. Ficou perfeito. Isso é o B resultante. Então vamos lá. Mi0 vezes I. Não, eu vou deixar o I. Eu vou fazer daquele mesmo jeito que eu acho que fica mais fácil. Depois eu ponho o Mi0 ali. Então vai ficar I1 sobre 2R1 mais I2 sobre 2R2. Tudo isso tem que ser igual ao B resultante.
Então fica 4π vezes 10 a menos 7, abre 5 sobre 2R1, que vale 0,1, certo? Mais 5 sobre 2R2. 2R2 vai dar 20, então, né? Que dá 0,2. Vai conferindo aí para ver se eu não faço de novo a besteira. Tá, isso é igual a B resultante. Pronto. Agora fica 50 mais 25 dá 75. Aqui. Então, B resultante. 50 mais 25 dá 75 vezes 4. Dá 300. 300π. 300π vezes 10 a menos 7. Vamos ver se o VAR me chama aí. Tesla. Olha lá o Tesla. Pronto. Feitas as correções. Muito obrigado, gente, por vocês terem me avisado. O VAR deixou passar, beleza. Então, segue o jogo. Questão número 4. Olha ela aí, ó. Solenoide. Solenoide. Parece nome de pessoa, né, cara? Doutora Solenoide. Considere a solenoide. Aqui ele chama de O, né? Agora não sei se é O ou A, sei lá. O solenoide. Esquematizado na figura. É que solenoide parece meio zenaide, né? Uma coisa meio estranha, assim. Um solenoide. Realmente não dá para saber se é masculino ou feminino. Bom, aí ele colocou um observador ali, né? O zoião ali, ó. O zóio. Então a gente vai olhar para o zóio e aí ele vai perguntar assim, ó, qual que é a direção e o sentido do campo magnético no ponto P interno na solenoide, quer dizer, ou ele está indo para a direita ou para a esquerda, tá? Beleza? Ele quer saber depois se a face X é norte ou sul, a gente vai conseguir a partir disso, daquela visualização, saber, né? Represente as linhas de indução no interior e calcule, e aí ele pergunta, qual a intensidade da corrente I que percorre a solenoide, sabendo-se que o campo magnético no seu interior tem intensidade tananã, tananã. Ali. Beleza? Então, vamos lá. Bom, como é que eu calculo o módulo do campo na solenoide? B na solenoide. É μ0 vezes NI sobre L. Tá? O μ0 é a própria constante, né? Permissividade. O I é a corrente que percorre a solenoide. Beleza? O N é o número de voltas que ela dá. E o L é o comprimento da solenoide. Tá? Esse L aqui, ó. Beleza? E aí ele dá uma informação aqui que é o número, quando ele fala assim, ó, densidade de espiras. Olha esse termo que ele usa. Densidade de espiras. 1000 espiras por metro. 1000. Ou seja, o que ele acabou de te dar é o valor do N sobre L. Isso vale 1000. Tá? 1000 espiras por metro. O que a gente observa, né? Que essa densidade de espiras, ela vai dizer para a gente o quão essas espiras estão compactadas. Quão compactadas elas estão. Quanto mais espira você tiver por metro, mais volta você der por metro de fio, mais forte é o campo lá dentro. Tá? Beleza? Então vamos lá. Gente, a face X, ela está aqui, ó. Aqui é a face X. O observador, ele está aqui, ó. Tá?
Percebe que a corrente, ela está subindo pela frente, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Ela está subindo pela frente e vai descer lá por trás. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, galera, que para o observador, a corrente ela está no sentido horário, ó. Ela está no sentido horário, ó. Ela vem por cima e passa por trás. Então, a corrente, ela está fazendo isso, ó. Ela está subindo pela frente e descendo ali por trás. Ela está no corrente horário. Pronto. Se a corrente horário, o X é a face sul da espira. Só que aqui não é uma espira, né? É uma solenoide. Então você tem todas essas... O que você tem que imaginar agora? Que cada volta dessa, ó, é uma espira com face sul. Sul, 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 sul. Então, tipo, vai ficar um baita de um sul aqui, ó. Um sulzão. Tá vendo? Se você olhar para a outra face ela tá aqui, ó. Para a outra face. Você já começa a deduzir o seguinte. Para quem está na outra face, a corrente é anti-horária aqui. Coloca uma pessoa aqui, ó. Coloca a pessoinha aqui. Imagina ela olhando para essa corrente aqui, ó. Subindo aqui, ó. Ela está subindo no sentido anti-horário para a pessoa que está olhando ali. Ela está subindo por aqui, ó. Tá vendo? E vai descer aqui por trás, né, ó. Aqui, ó. Tá? Então, para essa pessoa aqui é a face norte, ó. Da solenoide. Então, assim, eu não sei o que vocês acham disso, tá? Mas eu vou compartilhar o que eu acho. Por esse macetinho, você nem precisa usar a regra da mão direita para solenoide. A regra da mão direita, ela acaba sendo mais usada mesmo para fio retilíneo. Mas para espira e solenoide, essa coisa do horário face sul, anti-horário face norte, mata a rodo. Tá? Aqui, I anti-horário. Deixa eu escrever. Ó. I anti-horário. Aí você fala assim, bom, tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o vetor campo magnético, ele está fazendo isso, ó. O campo está saindo por aqui, ó. E ele está entrando aqui, ó. Então, aqui no meio, ó, o campo está assim, ó. Tá assim. Ali na solenoide. Tá bom, gente? Então, ó, a gente já montou, já respondeu tudo, na verdade, né? Ó, direção e sentido do campo, ele é horizontal para a esquerda, dentro da solenoide. A face X é sul. As linhas de indução dentro do solenoide, elas são assim, ó, todas retinhas. O campo é uniforme. Né? Se eu tivesse que desenhar as linhas de campo, ó, lembra que o vetor ele é sempre tangente à linha de campo. É muito louco, né? Você vê o campo mudando de forma, cara, dependendo do corpo que gera ele. Né? Tipo, quando é um condutor retilíneo, ele é todo assim. Na solenoide, na espira, ele passa por dentro. A solenoide, ela virou um cano, né, gente? É quase que um cano de campo elétrico, de campo magnético. Né? Então, você imagina, a gente faz, por exemplo, só para vocês entenderem onde isso tem uma aplicação prática. Os aceleradores de partículas, gente, eles utilizam desse tipo de dispositivo, solenoides. Você cria um campo magnético tão forte, que você consegue acelerar uma carga elétrica a velocidades próximas da luz. Tá? Nos aceleradores de partícula, tá? Coisa de ponta, né? Coisa de Tesla, né, gente? Vamos lá, coisa de Tesla. Ok. Bom, qual a intensidade da corrente, sendo que ele deu o campo? Então, vamos fazer a conta aqui, vai. B, 4π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla, igual
a μ0, o μ0 é 4π 10 a menos 7, vezes I, vezes N sobre L. N sobre L eu já vou colocar 1000, né? 1000 espiras por metro. Olha lá. Tá? Corta os 4 πs. Então, I vai dar igual a 10 a menos 3 sobre 10 a menos 4. É isso? Passa para cima da 10 amps. 10 amperes. Tá aí. Beleza? Fechamos, então, a questão 4. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Opa, perdão. Questão número 5. A figura representa um solenoide sem núcleo, ou seja, não tem uma coisa enrolada nele, né? Porque geralmente as solenoides elas são enroladas numa espécie de um ferro, de uma espécie de uma barra de ferro. Na verdade, é um ímã também. Eles amarram uma solenoide num ímã para fazer, por exemplo, transformador. Aqui não, é uma solenoide oca. A figura representa uma solenoide sem núcleo, fixa a uma mesa horizontal. Em frente a esse solenoide, está colocado um ímã preso a um carrinho que se pode mover facilmente sobre a mesa, em qualquer direção. Pode ir para a direita, para a esquerda. Estando o carrinho em repouso, o solenoide é ligado a uma fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma corrente contínua, cujo sentido está indicado pelas setas na figura. Então, nesse momento, imagine uma pessoa olhando a corrente exatamente onde está o ímã. Então, se imaginem observadores aqui, ó. Tá? Para vocês, a corrente está no sentido horário, não tá? Então, se você olhar para a solenoide vista de frente, imagina que ela vai enrolando lá para trás, né? Ó, você está olhando só a frente dela. Tá bom? A corrente ela está fazendo isso, ó. Ela está no sentido horário. Ou seja, essa face da solenoide é uma face sul. É isso que você tem que perceber já, de cara. Ó, tá bom? Aí a pergunta dele é justamente em cima dessa situação, porque olha o que ele vai falar, ó. Estando o carrinho em repouso, solenoide é ligado numa fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma corrente contínua, cujo sentido é indicado na seta. Assim, é gerado no solenoide um campo magnético que atua sobre o ímã e tende a mover o carrinho como? Então, o carrinho está parado, está lá, repouso. Na hora que eu ligo, aparece um polo sul ali. E esse polo sul vai atrair o carrinho. Por quê? Porque o polo norte está próximo dele. Então, tipo, pelo fato de existir uma força de atração do polo do ímã norte com o polo gerado pela solenoide, ele vai aproximar o carrinho, tá? O que então vai dar a alternativa A. Se ele tivesse com o polo sul virado para a solenoide, aí ele ia repelir, ele ia afastar, né? Então você teria duas situações, ou a A ou a B, tá? Ou a A ou a B. Agora, o mais interessante, então, para o que ele quer, né, é a A. Então, para o que ele quer é a A. Agora, sabe o que é interessante, gente? Fazer uma reflexão aqui, é o seguinte.
E se a corrente fosse alternada? Quando a corrente é alternada, ela fica trocando o sentido. Ela fica trocando. Horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. Fica fazendo isso. Nesse caso, as faces, né, do solenoide, iam ficar alternando polos. Então, no momento em que a corrente está no sentido horário, aparece um polo sul ali, atrai o carrinho. Aí, imediatamente após a corrente estar no sentido horário, ela vai virar para o anti-horário. Aí aparece o norte, aí o carrinho empurra. O carrinho ia ficar fazendo isso, ó, oscilando, tá? Com a corrente alternada. Essa é uma pergunta perfeitamente plausível, tá? Aí seria a alternativa C, né? Com a corrente alternada, você poderia explorar a questão para a alternativa C, tá bom? Agora, empurrar o carrinho para o lado, né? Para fora da página, aí não. Não. Tá. Tranquilo? Beleza, vamos para a questão número 6. 6. Considere duas espiras circulares, coplanares e concêntricas. Olha lá, mesma coisa do outro. Uma espira de raio 1 é percorrida por uma corrente I1. A espira 2, de raio R2, 4, R1, sobre 9, por uma corrente I2. Nessas condições, o campo magnético no centro das espiras é nulo. Pode-se afirmar que a razão entre as correntes é... Veja, aqui eu não preciso usar a regra da mão direita, porque ele já contou para mim que o campo é zero. Ou seja, o campo de uma espira anula o da outra. Não importa como elas estão dispostas. Né? Tipo, certamente uma tá com corrente horária, a outra está com corrente anti-horária, para que os campos sejam opostos, em termos de direção e sentido, né? Mas o que eu quero é que eles sejam iguais em módulo, para que a soma dê zero. Né? Então, aqui é uma conta só conta mesmo, sem a regra. Né? Então, ó, o campo gerado pela espira 1, em módulo, tem que ser igual ao módulo do campo gerado pela espira 2. Mi 0 vezes I1 sobre 2R1 igual a Mi 0 I2 sobre 2R2. Tá certo? Cancela os Mi zeros. Tá? E agora separa o que ele me dá de informação. Cancela os dois, né? Os dois. Ele quer uma razão entre I1 e 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, já isola. I1 sobre I2, né? É igual a R1 sobre R2. Tudo bem, gente? Aí é só fazer a conta. I1 sobre I2 é igual a R1 só, né? R1 sobre R2, 4R1 sobre 9. Então vai dar 9 quartos. Confere. 9 quartos, não 4 nonos. 9 quartos, alternativa C. C de cebola. Podem printar. Pronto. Questão número 7. Opa, 7. Na folha de vocês, gente, eu acho que estava a numeração errada, tá? Eu fui olhar, eu estava abrindo antes de entrar para a aula a folha, eu acho que tem duas questões número 3, se não me engano, tá? Eu corrigi aqui no meu slide, mas na folha de vocês não, tá? É, né?
fui dar uma olhada nas questões antes de entrar na aula, falei para sempre dar uma olhada para ver se não tem algum problema. E aí eu sempre acho problema, né, para falar a verdade. Enfim, questão 7. Um eletroímã é constituído por um fio condutor ideal enrolado sobre um cilindro de um material magnético, de ferro magnético, de baixa esterese. Só um comentário sobre esse termo esterese. Você tem materiais que podem ser magnetizados. Você pode usar um ímã para imantar um material, tá? Que são os materiais que têm essa atividade magnética pronunciada. Só que tem materiais que, para você conseguir magnetizar, você precisa colocar eles perto de um campo magnético muito forte, tá? Esses materiais, eles têm uma dificuldade para serem magnetizados. Essa dificuldade para se magnetizar um objeto é chamada de esterese. Esterese é a dificuldade. Então, quanto maior a esterese, mais difícil é. Quando ele fala que o material ferromagnético tem baixa esterese, ou seja, ele magnetiza com facilidade, tá? Ele foi ligado a uma fonte de alimentação ideal, que vai dar DDP, né? Sendo que o valor da corrente elétrica é limitado pelo resistor ôhmico. Então, tipo assim, ó, você tem aqui uma bateria, aqui, ó, uma bateria, aqui uma chave, um resistor para diminuir a corrente, e aí a corrente entra, tá? Nota uma coisa importante, viu, gente? Você já tem que perceber que o polo positivo da bateria está aqui, ó. E o polo negativo está aqui. Isso vai dizer a questão da corrente, né? A questão da corrente. Tá, aí ele fala o seguinte. Peraí. Com base no enunciado, assinale a alternativa que indica a posição correta que ficará a agulha magnética se a bússola for colocada na posição indicada por um círculo na figura, tendo a chave fechada. Considere, dentre as alternativas apresentadas a seguir, que a parte escura da bússola, da agulha, é a que aponta para o polo norte geográfico terrestre. Opa! Então, pera lá. Deixa eu desenhar a bússola aqui. A parte escura aponta para o norte geográfico, ou seja, ela aponta para o sul magnético. A parte escura aponta, vamos colocar aqui, ó. Tá? Sul magnético. Portanto, se a parte escura aponta para o sul magnético, é porque a parte escura é o norte da bússola. Tá? O norte magnético da bússola. Tá? E aqui é o sul magnético da bússola. Aqui, pronto. Beleza? Tá aí. Então, ó, a corrente, galera, ela tá fazendo isso, ó. Ela tá descendo pela frente, tá vendo, ó? Ela vai entrar por aqui, ó. Ela sai do polo positivo. Ah, mas peraí. Putz, para tudo. Tem que fazer o contrário. Tem que fazer o contrário. Eu vou dizer por que tem que fazer o contrário. A gente tem que trabalhar com a corrente real, né? Eu vou trabalhar com a corrente real. São os elétrons. Corrente real. Real. Tá? Porque veja qual que é a implicação, né, dessa situação. Por que lá na eletrodinâmica eu não me preocupava com isso? Porque lá eu só queria calcular a corrente. Eu queria calcular a corrente, então beleza. Era corrente convencional, tal. Aqui não. Aqui eu preciso lembrar que é o movimento do elétron que vai determinar o campo.
a direção, o sentido. Então, aqui não dá para pensar em corrente convencional. Ou seja, a corrente, ela está subindo pela frente, ó. Ela está fazendo isso, ó. Ela desce lá por trás e sobe pela frente. Aqui, pronto. Tá aí. Então, agora, o que eu faço? Imagine um observador aqui, ó. Tá? Para o observador, a corrente está no sentido horário. Horário. Certo? Tudo bem? Se a corrente está no sentido horário, é porque essa face aqui é a face sul da solenoide. É a face sul. Então, ele está olhando para a face sul. Ele está olhando para a face sul. Tudo bem? Então, se ele está olhando para a face sul, a parte norte da bússola tem que ser atraída por ali. O norte magnético da bússola tem que apontar para lá. Então, eu acho que o desenho mais próximo seria esse aqui, ó. Né? Veja que a parte norte da bússola, ó, o norte magnético dela, estaria apontando para a face da solenoide aqui, ó, para o sul da solenoide. Tá? Beleza? Ô, Dan. Oi, pode Eu falar. não entendi por que você teve que fazer com essa corrente real. Porque, vamos lá, o que é que causa o campo magnético? Não é o movimento de elétrons? Porque qual é o princípio da coisa? Toda corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético, certo? Toda corrente cria ao seu redor um campo magnético. Ou seja, o que precisa acontecer é a corrente, o movimento de elétrons vai gerar o campo. Então, quando a gente trabalha com a determinação do vetor, porque assim, tem uma questão aqui no exercício que é uma pegadinha, né, na minha cabeça. Porque quando ele coloca o gerador, ele passa a exigir que você pense o seguinte: o que está andando lá dentro? O que está andando é elétron. Então, se o que está andando é elétron, eu preciso pensar na corrente real. Eu não pensaria nisso, eu não pensaria nessa hipótese, porque talvez a tua pergunta gire muito em torno da seguinte questão. Fala, eu não pensaria nisso. Eu também não pensaria. Eu só pensei nisso por quê? Por causa dessa bendita dessa bateria aqui, ó. Tá? Se o cara me dá esse desenho e ele me dá um I, já a setinha, eu não quero nem saber se aquilo é real ou convencional. Eu estou adotando o que é real. Mas o importante é a gente entender que por que eu preciso que seja corrente real? Porque eu tenho que pensar no movimento dos elétrons. Porque é o movimento dos elétrons que vai gerar o campo. Não sei se foi claro. Tá? Eu nem vi o gabarito dessa questão. Eu nem vi se o cara considerou isso ou não. Depois eu até vou dar uma olhada. Tá? Porque, por exemplo, se ele considera que a corrente é a convencional, não sei como é que o cara resolveu a questão. Então, a corrente sairia por aqui, ó. Se a corrente sai por aqui, aqui você tem um movimento horário aqui, ó. Então, essa seria a face sul, tá vendo? Ó? Aí troca a resposta. Aí troca a resposta, porque aqui seria a face sul, aqui seria a face norte. Não sei se vocês entenderam a ideia, tá? Tudo bem? Beleza, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Oi. Aqui. Aqui. Questão número 8. Um fio condutor está fixamente colocado na região entre os polos de um ímã. Está aqui, bem aqui, ó. Aqui. A figura abaixo representa um corte na região interior que mostra o campo magnético uniforme, desprezando os efeitos da borda. Então, tipo aqui na borda, né? Aqui na borda do condutor ele dá uma entortada ao campo, mas ele despreza isso.
Ele tem esse efeito. E o fio entrando no plano da página. Então, tipo assim, a corrente, o fio, ela está entrando. Espera aí. Então, você tem um fio e a corrente está fazendo isso, ó. Aqui. Aí ele fala o seguinte: em um dado instante, a corrente começa a fluir pelo fio com sentido para dentro da página, entre aspas. A alternativa que melhor representa a configuração final das linhas de campo magnético é... Porque o que acontece? Você já tem um campo magnético ali, gerado pelo ímã. Tudo bem? Quando você ligar o fio, a corrente vai entrar. Fum. A corrente vai entrar. A corrente real, né? Que a gente estava discutindo agora no outro exercício. A corrente real, ela vai entrar. Quando a corrente entra, fum, ela vai gerar um outro campo magnético, além daquele que já existia. Tá bom? Beleza? Tá, depois, o que ele fala? O que ela fala? Ele põe letra B, ele de bola? considerou corrente convencional. Convencional, né? Ah, então, tá vendo? Então, eu já cairia na minha própria pegadinha. Tá? Mas vocês entenderam qual a diferença, né, gente? Se eu adoto a corrente indo para a direita, aqui, ó. Se eu adoto a corrente indo para a direita, aqui, ó. Eu estou usando essa corrente convencional, aí você muda a bússola, é a B de bola. Tá? Você ficaria entre B e D, na verdade. Tá? Então, já fazendo aí a correção. Tá bom? Pelo gabarito é B de bola, e não D de doido. Então, ó, como eu estava dizendo, você já tem um campo. Quando eu ligo o condutor, cria-se um segundo campo magnético. Resultado, você vai mudar as linhas de força, as linhas de campo. Então, o que a gente precisa perceber? Qual vai ser a interferência desse fio ali? Bom, o que eu sei, gente? Vamos lá. Eu vou pegar esse fio e vou desenhar assim, quer ver? Ó? Vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar o fio um pouquinho menor. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui está a corrente. Eu vou pegar 4 pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Porque eu sei o seguinte, né? Todos esses pontos, eles já têm um campo magnético. Dado pelo ímã. Certo? Acontece que quando a corrente começar a entrar no fio, você vai ter um segundo campo magnético. Faz de conta que isso é circular, tá, gente? Força a natureza aí. Ó. O que acaba acontecendo? Cada um desses 4 pontos passa a ter um segundo vetor associado a ele. Esse aqui para cima, porque como a corrente está entrando, quando eu aplico a regra da mão direita, o meu polegar aponta para a tela. Pum, aponta para a tela. Pum, e faz isso aqui, ó. E faz isso aqui, tá? No sentido horário, tá? Aqui você vai ter um segundo vetor. Aqui você vai ter um outro vetor para baixo. E aqui você vai ter um vetor para trás. Tá? Então, o que vai me chamar a atenção para chegar na resposta? Eu quero que vocês concentrem suas observações nesse ponto aqui, ó. E nesse. Por quê, gente? Quando você liga o fio, o ponto de cima, ele vai ter um aumento do campo magnético resultante, não vai? Porque os dois vetores passam a se somar. O vetor que já existia associado ao vetor do condutor. Então, aquela parte ali de cima, você tem que ter um adensamento das linhas de campo. As linhas têm que ficar mais concentradas, porque o campo está mais forte ali. Paralelamente a isso, lá embaixo é o contrário. Por quê? Porque lá embaixo, os vetores estão se subtraindo.
Então, se em cima as linhas ficam mais concentradas, indicando que ali você tem um adensamento do campo, embaixo as linhas têm que ficar mais espaçadas, porque você tem uma diminuição do campo, tá? As laterais é mais complicado da gente analisar, beleza? Então, a resposta que mais se aproximaria, gente, do que a gente está esperando aqui, é a B de bola, né? Se você... Opa, peraí, gente, perdão. Eu corri demais. Ó, você observa aqui, ó. Aqui na parte superior, você tem o adensamento das linhas de campo, que seria o reflexo disso aqui, ó. Tá vendo? Os dois campos. E aqui embaixo, ó, você tem até uma parte meio oca das linhas. O que significa isso? Que em algum momento os campos meio que se anulam aqui, tá? Então, B de bola seria a resposta. B de bola. Muito abstrato, né? Uns negócios muito loucos. Aí, B de bola. Podem tirar print. Pronto, vamos lá. Essa aqui é a última questão do assunto. Né? As questões, a princípio, elas são difíceis, né? Mas elas são de resolução rápida, né? É um desenhinho, uma continha, tá? Bem diferente, por exemplo, de algumas questões que a gente já fez, de eletrodinâmica e tal. Aqui, ele volta a uma questão mais de conta. Ele fala assim, 2 fios longos, 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular a um plano alfa, que é o plano da tela do computador. Tá? O plano alfa contém um ponto C, conforme indicado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano para um observador que está aqui fora. O fio 1, ele é percorrido por uma corrente de 6 amperes. E o 2 é percorrido por uma corrente de 8. Ele quer o módulo do vetor indução magnética, do campo magnético resultante. Então, eu vou calcular... vamos primeiro desenhar, né, o vetor. Vamos primeiro desenhar naquele ponto. Então, você tem o ponto P aqui, o ponto C, né? Aqui está um condutor. I1. Tá? Então, imagina aqui, ó, uma linha de indução passando aqui, ó, gerada pelo condutor I1. Tá? Lembra que o vetor ele é sempre tangente a essa linha. Tá? Se eu for aplicar a regra da mão direita, pega o polegar, traz para o seu olho e percebe que os dedos vão ficar no anti-horário. Então, aqui você tem um vetor B1. B1. Tá? Essa distância aqui é importante para a gente, ó. Porque ela vai me ajudar a calcular o módulo dele, né? Ali naquele ponto. Tá. Aí do outro lado, ali no outro vértice, você tem um outro condutor. Meio que aqui, vai. Vou colocar ele meio que aqui. I2. Para o I2, o campo magnético gerado ele está assim, ó. Né? Circulando ele. E pela regra da mão direita, o vetor ele tem que estar para cá, ó. Tangente no ponto para cá, ó. Tangente no ponto. B2. Tá vendo? B2. Bom, eles são perpendiculares entre si, né, gente? Os vetores são perpendiculares entre si. Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu já imagino que a resultante deles é uma hipotenusa aqui, ó. Aqui, ó. A resultante, ela tá aqui, ó. Eu quero essa.
Tá bom? Então, o que eu faço? Calcula B1, calcula B2 e faz a resultante a Pitágoras para eles. Tá bom? Então, vamos lá. B1. Lembrando que B é igual a μi I sobre 2πd. Tá, então vamos lá. B1. Mi, 4π 10 a menos 7, vezes a corrente que passa ali é 6, dividido por 2π, vezes a distância, 6 metros. 6 metros mesmo, né? 6. 2πd. Pronto. Vai conferindo aí, tá, gente? Ali tá metro, aqui também, tá, beleza? Corta, corta. Aqui dá 2. Corta o 6 com 6. Então, o primeiro vetor, aguardando o chamado do VAR, tá? Dá 2, 10 a menos 7 Tesla. Pronto. Agora B2. B2. 4π 10 a menos 7 vezes. A corrente do fio 2 é 8. Ah, ele fez para cancelar mesmo, ó. De propósito, né? Esses números aqui. Falei, nossa, os números esquisitos. 2π, a distância é 8 também. Tá lá. Corta, corta. Aqui dá 2, cancela. Deu o mesmo valor. Ou seja, o módulo dos dois é o mesmo. Se o módulo dos dois é o mesmo, né, gente? Vai dar B raiz de 2. Ó, B1 é igual a B2, que é igual a B. Portanto, o B resultante é igual a B raiz de 2. Né, quando você faz o Pitágoras ali. Tá? Então, vai dar 2 raiz de 2, 10 a menos 7. Ave Maria, né? Uf, que conta esquisita. Essa raizona aí. Tá bom? Beleza? Ficamos com a alternativa E. Alternativa E. Podem tirar print, podem, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. A gente encerrou o material 1 de eletromagnetismo, né, onde a gente estudou o magnetismo básico e o primeiro fenômeno eletromagnético, que tem a ver com a corrente que vai gerar um campo, tá bom? Beleza? Opa, perdão.